Conecta. Estamos de volta com o Multiverso na 92 Rock Pop. O Multiverso nos conecta. Muito obrigada pela companhia. Você que está aí no trânsito, levando a gente de carona. Bom demais, não é, Ale? Sempre muito bom. E bom também o bate-papo que a gente vai fazer agora com o Dr. Luiz Antônio De Luca. Ele que é médico neurologista. Está conosco mais uma vez aqui no estúdio. Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde a você, essas mulheres guerreiras aqui. É um grande prazer estar aqui. Adorei. Essa audiência super valorizada e nobre aqui. É um encantamento poder E você tem uma vibe boa, hein? Eu ia falar, se o Luiz não fosse médico, acho que ele ia ser radialista. Ia. Né, Luiz? Eu já fiz programa de Já rádio. fez, né? Já fiz programa de televisão. Olha só. Tive tempos mais honrosos aqui na igreja, né? Então eu apresentava um olha programa só. de exposição bíblica. Olha Era só. E Olha. sou médico que tenho formação em teologia. Então, Legal, bom demais. Por isso que tempos fala mais. Obrigado. E é bom, né, que você lida com pessoas. Então, assim, eu acho que o profissional, todo profissional, né, que lida com pessoas tem que saber falar, né? Tem que ter esse não sei se é dom. Gostando ou não, ele é forçado. Senão morre na praia. Não sei se é dom a palavra, Habilidade, mas habilidade. Eu acho que a habilidade fica Isso. mais. Mas às vezes é dom também, viu? Porque pra mim medicina é dom. Ah, também, né? Também. Olha. E o doutor, então, veio falar sobre sonos e telas. Mas antes disso. A gente descobriu uma informação aqui, né? Antes disso, tava eu lá hoje de manhã, grupo das mães, pra lá. Ai, meu Deus, o que aconteceu? Estamos de férias. Um comunicado. Até mostrei pra você, né, doutor? Alerta geral a todas as mães. A todas as mães. Informação de importância pública. Até assim, né? Eu quando vejo esses desafios de internet, eu já fico sempre com uma pulga, porque esses desafios. Você, mãe, pai, acho que não vai chegar na sua casa, chega, viu? Chega, porque eles fazem assim uma espécie, a gente até já falou sobre isso ali no passado aqui na rádio, né? Eles cercam as crianças de uma tal forma, o algoritmo, que em algum momento eles vão ver esses desafios, tá? E isso vai acontecer. Então a gente tem que sempre alertar, né? E tem um desafio que chama quebra-crânio. E a Sociedade Brasileira de Neurocirurgiões, né, assim, eles emitiram um comunicado, eu até nem sei se esse comunicado é de hoje, porque recebe por um grupo, sobre esse desafio do quebra-crânio, porque realmente é muito perigoso. E daí eu até falei com você antes da entrevista, eu queria que você falasse sobre os perigos, né, da criança. O quebra-crânio, o que é, né? Ela explica. Então, né, na verdade, Gica, esse desafio popularizou em 2020 com a volta das crianças para a escola, né? E aí acabou voltando, acho que agora tá uma onda de vai e volta de desafio, onde basicamente duas crianças, sabe passar rasteira por trás? Sim. Basicamente é isso, só que a criança cai de cabeça no chão, por isso quebra-crânio. Eu na reunião dos pais ano passado na escola, eles já estavam alertando já sobre isso, que eles faziam no recreio, né? Filhos aí de 7, 8, 9 anos no recreio. Doutor, perigo? Aí é aquele clássico exemplo de quando as mídias podem ser, a escala se torna um perigo. Sim. Né? Porque é uma má moda, né? Um modismo de época. É um viral dentro, né, do TikTok. Sim. Em que, né, realmente há um trio que se coloca lado a lado e um deles são convidados a pular, saltar paralelamente, um ao lado do outro. Só que nesse desafio, um é desafiado a pular desviando da rasteira. O que acontece? Né? Numa altura, num salto na propulsão, no movimento cinético, você literalmente é privado de suas bases e o que te sobra realmente é o contato traumático com o chão, por ação gravitacional. Então você tem o potencial importante traumatismo raque medular, isto é, um traumatismo contra a coluna, submetendo, né, a criança, adolescente, né, a um potencial risco de paraplegia, fraturas, né, perda persistente ou definitiva dos movimentos, que é incomensurável se calcular para né, perspectivas futuras da criança e adolescente, ou traumatismo crânioencefálico, né, que é realmente a concussão, a batida do crânio da criança contra o chão, que origina o nome da brincadeira nada salutar, né? No caso, ocorreu isso, tem um adulto vendo, porque a criança, se é muito novinha, não vai nem entender. Tem algum sinal já
de que ocorreu algo grave já na cabeça? Sinais de traumatismo craniano, bom, existem os sinais externos, né? O que a gente chama octoscopia, temos os cortes, temos os hematomas, o famoso galo, né? O galo. As consequências, os sintomas, né? Uma síndrome pós-traumatismo, por exemplo. Nós temos inúmeras, né? Vertigem, uma dor de cabeça muito intensa, uma cefaleia muito intensa, né? Nós temos a amnésia anterógrada ou retrógrada, a pessoa às vezes perde a noção, ela perde a capacidade definitiva ou temporária, né, de se lembrar do que aconteceu ou de reter novas informações, que é basicamente a definição de amnésia anterógrada e retrógrada. E, dependendo do caso, isso pode representar um risco de sangramento intracraniano, que são situações ameaçadoras à vida. Quando que deve levar ao médico? O galo já é um motivo para ir pro médico? Com certeza. É uma emergência. Nossa, eu já tive muito galo na cabeça e minha mãe não levou. Em casa, não fez nada. Eu tive um galo uma vez que eu dei com a cabeça no poste, desse tamanho quando era criança. O crânio da criança, Deus, a gente tem uma frase na medicina que Deus protege as crianças. Digo mais, Deus protege as crianças e os bandidos. Porque... E os bêbados. E os bêbados. É brincadeira, né? Mas não sempre, né? Mas a gente não pode contar sempre com isso. E o fato é que o crânio da criança é um crânio privilegiado e ele é mais resistente à concussão, muito diferente do idoso. Sim. Né? O que não impede de que ele receba o devido atendimento e não impede, muito pelo contrário, ele indica o atendimento, indica uma avaliação, porque os sinais de alarme, eles devem ser identificados ou pelo menos avaliados ou descartados por um profissional habilitado. Sim. Então, assim, gente, é uma brincadeira. Pais, fiquem alerta. Falem pros seus filhos, digam o que o doutor falou, é perigoso, pode levar à morte, tá? Então, assim, não. Não é não. Na nossa época a gente fazia também isso, as rasteirinhas, né? Mas assim, é que hoje, como o doutor falou, o TikTok, ele potencializa, ele meio que, né, os desafios, né? Escala do mal. E eles se sentem provocados por isso, né? Eu vou até fazer um parênteses aqui também, que eu acho que tem bastante alerta nessa época, Gica, das brincadeiras na água, de mergulho, que também machucam, né? Batem a cabeça, as pessoas às vezes querem pular de uma altura muito grande. Os famosos ponta, né? Exatamente. Pontas. Então, assim, eu acho que qualquer coisa que envolva bater a cabeça não é legal. Né? Então, assim, não entre em qualquer desafio porque o amiguinho falou que você não consegue pular. Não faça isso. Se eu não vou conseguir, não vou conseguir mesmo, porque a minha saúde em primeiro lugar. Traumatismos cranianos, nós identificamos cada vez. Existe toda uma área da neurologia, neurocirurgia envolvida nessa. E nós, especialmente na infância e na adolescência, embora seja um crânio mais protegido e resistente, por ser mais fibroelástico, por uma maior capacidade de impacto. As consequências para longo prazo, elas também são mais impactantes, elas também são mais devastadoras. Então, realmente, a gente está falando de um maior desenvolvimento, progressão futura para uma demência. Olha só. Né, para cefaleias, para epilepsia. Os sinais, então, podem vir mais. As consequências podem ser mais duradouras e nefastas, gente, né? Estava de férias, acostumada com uma praia ar puro, volta pro estúdio, acaba a voz, gente, peço desculpa aqui que eu não sei apertar o botão do off, mas vamos virar a página porque já tem pergunta sobre o próximo assunto, doutor. Vamos. Com relação ao sono e as telas, gente, seu filho tá mal-humorado, você tá mal-humorado, você não consegue dormir, mas não consigo dormir, minha cabeça, mas tá lá meia-noite no celular. A gente já falou sobre isso, a relação das telas e sonos, mas é importante a gente sempre destacar isso. Doutor, qual é o impacto de uma pessoa no celular antes de dormir? Olha, eu vou começar introduzir essa fala com uma frase de um poeta que eu gosto, poeta MPB, quem não gosta, né? Beto Guedes, Clube de Esquina. Lembra que o sono é sagrado e alimenta de horizontes o tempo acordado de viver. Então, perfeito. O sono, ele é perfeito, o sono, ele é necessário, o sono, ele é insubstituível, inegociável. É o que eu falo sempre meus pacientes. Ponto. E para que nós tenhamos um sono saudável, né, há que se fazer o que nós chamamos de um certo ritual, uma preparação. A higiene do sono. A famosa que ninguém faz. Não faz. Olha, eu vou levantar minha mão aqui, que depois de muito não dormir, eu faço. Eu cheguei nesse ponto que pra mim, meu sono é inegociável, minhas noites são inegociáveis. Eu vou falar uma coisa que, assim, eu gosto de dormir vendo filminho. Não, é uma delícia. Aquele filme antigo, assim,
Exatamente. A televisão não me afeta, mas é uma tela também. Claro que é diferente mas existe do celular, a qualidade, né, do sono, né? Você pode dormir, eu já ouvi dizer que você pode dormir a noite inteira, não significa que você dormiu bem. Justíssimo, né? Mas o meu sono é bom. Porque eu falo isso porque eu tomava café o dia inteiro e dormia a noite inteira, mas acordava no outro dia atropelada. Acabada. Entendi. Mas vamos lá, doutor. Isso é uma questão, porque o exemplo, nós fazemos ciência com a multiplicidade dos dados. Tá. Né? O exemplo individual, maravilha, né? Cigarro, existe uma porcentagem que não vai afetar. Sim. O indivíduo não vai desenvolver câncer, ele não vai desenvolver enfisema, mas nós fazemos ciência com o volume e a quantidade. Claro. Né? E assim, a higiene, a gente prescreve para todos, né? Existe uma porcentagem que vai passar incólume ali, sem risco. Como é que faz a higiene do sono? Quanto tempo? Inclusive é a pergunta da Mari, né? Nossa querida profissional da moda, nossa amiga. Quanto tempo antes de dormir é o ideal para olhar para as telas? É a pergunta dela. Olha, essa é uma pergunta muito boa, né? A higiene do sono, ela é uma construção ao longo de todo um dia. Ela começa quando você acorda e termina quando você deita, né? Mas assim, com relação às telas especificamente, um mínimo de uma hora. O ideal 2 horas antes. Quero ver quem aguenta. Haja domínio próprio. Mas assim, se possível, 2 horas, 1 hora antes, com hoje todos os aparelhos, né? Ou até TVs, o Smart, todos eles têm um dispositivo que é a tela amarela, luz amarela. Né? Porque o grande problema da tela é a iluminação branca ou azul, né? Eu sempre digo meus pacientes, a luz branca e azul lembrando do céu, né? O céu branco e azul, que é o maior, as luzes amarela e azul, elas são os grandes e maiores, talvez alguns dos maiores e mais potentes estimulantes da vigília, que é o estado acordado. O branco e o azul. A luz branca e azul. Eu prefiro a luz amarela. Eu também. Luz amarela lembra mais o luar. Eu gosto de tudo. Lembrar de uma evolução. Gosto de almoçar, né? Jantar na penumbra, assim. A minha mãe pega no meu pé. Lembrar de um período evolutivo em que nós não tínhamos nada. Tínhamos caverna, né? duas situações assim, para dirigir o nosso metabolismo e a nossa homeostásia, como o nosso corpo se comportava frente às estações e cronograma. Basicamente, céu azul e branco, vigília, e luz amarela, luar. Vai fechar. Né? Fechava prontamente para o sono. Né? Então, são estímulos tipicamente lá que nós podemos remeter aos tempos imemoriais, né? Assim, pré-caverna mesmo. Então, o ideal seria 1 hora antes, né? Mínimo. E o mínimo, né? Ou utilizar pelo menos a luz amarela também, né? Isso já contando o tempo, né, pessoal? Deixando depois... a dica é deixar carregando bem longe o celular. Exato. Vai deixando carregar e ponto. Exato, até porque nós não falamos apenas dos pontos nocivos da luz que é emitida da tela, mas do próprio estímulo social, o estímulo de uma leitura, do vídeo, do dinamismo. A gente tem que se esquivar. Se nós desejamos um sono, né, temos que construir toda uma preparação, mas a própria tela, os vídeos, a comunicação, os problemas que nós temos que resolver no WhatsApp. A cabeça fica desse tamanho, e a vizinhança, o condomínio, a família que não manda TikTok toda hora. Exatamente, você veio outra situação, a consequência da luz, do físico ali, também do mental. Exato. E eu quero saber os malefícios já, mas nós temos a situação do Kindle, né? Que o pessoal lê livro antes de dormir também, né? E a Mari também acrescenta. E o Kindle, com a luz amarela? É a mesma situação de uma tela de celular? Teria que não ler antes de dormir? Não, porque acho que o Kindle, o que tem iluminação, eu acho que ele é uma iluminação... O meu Kindle, ele não tem iluminação. Se eu não colocar uma luzinha ali, ele é igual um livro. Ah, sim. Né? Então, mas eu acho que os mais novos têm iluminação. Né? A luz amarela, ela não é o ideal, mas ela não é, como é que eu posso formular o melhor, talvez? Ela é mais desejável, mas ela mesmo assim não é dos ideais. Legal. Então o ideal também não é ir dormir lendo livro, Mari. Ou ler o Kindle, né? O livro de verdade, mas daí você não vai conseguir ler por causa da luz também, que vai ter que botar até numa luz mais baixa, uma iluminação focal. Tipo
Uma luminária, os típicos abajures, luminárias locais. Seriam os ideais. Abajur ainda fala, né? Sim. Existe? Existe. Eu tenho existe, né? Por favor, eu acho chique eu adoro os clássicos também, né? Mas vamos lá. Malefícios, então, eu tava falando da questão da irritabilidade das crianças. Super. Que não estão alimentando direito, estão ficando obesas. E as consequências aí? São inúmeras, né? A gente teria que classificar por faixa etária, né? Mas já foi citado, percebo que tem um número importante de mães que são audiência, né? Sim. Falando das crianças. Talvez assim esperamos. Amém. Mas assim, nós temos uma suposta epidemia de déficit de atenção nas nossas crianças, irritabilidade. Sim. Um dos vícios da nossa época, com certeza, é a questão da privação de sono ou desqualificação do sono que vem. Parte pelas telas, parte pela irregularidade com relação a horários de dormir. Sim, eles trocam dia pela noite. Trocam. Isso é altamente deletério. É isso aí. Então você tem as crianças, eu tenho uma média, até os nossos estudantes aqui da Unesc, eu estou colocando esses dados até para eles fazerem trabalhos acadêmicos. Então todas as prefeituras e locais que nós atendemos, nós colocamos tempo de tela de cada criança em cada município. E os dados são devastadores, uma média 5, 6 horas para crianças, 6 horas para criança. Que é às vezes 3 a 4 vezes mais do que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, se é que recomenda. Tem dados que ela não recomenda tela alguma. Exato. Né? Nossa, é preocupante. E a repercussão a gente fala do transtorno de excesso de telas, né? Inúmeras possibilidades, né? Ela simula déficit de atenção, por exemplo. A tela, ela acalma enquanto é usada. Quando é privada, nós não podemos comparar uma abstinência, mas sim. Dá uma irritabilidade. Ela causa irritabilidade quando privada. Sim. A tela ao jantar ou as refeições, ela inibe a saciedade da criança. A criança é privada da atenção, come demais ou come de menos. Né? Ela priva a família da comunhão e do fortalecimento dos laços. Né? E tem as doenças que vão vir e estão surgindo com certeza, porque a gente ainda é da geração que pegou toda essa transição, né? Eu vou assim, a gente tá falando de criança, mas eu queria falar, eu tenho pais idosos que são grudados nisso aqui, ó. Com certeza. E que tá acontecendo a mesma coisa com os idosos, tá? Porque eles vão dormir olhando o celular e tal, o déficit de atenção dá 10 vezes maior do que das crianças. Com certeza. Não, os nossos... Tem que cuidar dos velhinhos também. Os idosos, assim, quando a gente fala dos idosos... A minha mãe também, agora eu tô pensando isso. Ela tava com dificuldade de dormir, claro. Porque fica grudada na tela ali no grupo do Facebook. E os idosos, eles têm um porém. Os idosos, eles já têm, dado a senescência, dado o envelhecimento, já tem um deterioro das estruturas do sono no cérebro. Então tem envelhecimento do SARA, sistema reticular ascendente, todas as formações, né, do tronco cefálico e mesencéfalo que são associadas ao sono. Só o envelhecimento das regiões já impõe ao idoso um desafio extra para ter um sono de qualidade. Ele desperta mais. O idoso masculino, ele tem o prostatismo, ele tem que despertar mais, ainda para ir ao banheiro. A mulher também. E ele impõe mais o desafio da tela. Putz, aí a pessoa não dorme, né? Ela até ele pode relaxar um pouquinho se o filme foi muito tranquilo, né? Não, porque eles vivem dormindo de dia. Aí não aguenta. Aí não aguenta. Gente, vamos ficar atento aí, atenção, todo mundo, tá? Criança, atenção, tá no banco de trás aí com o cinto de segurança. Tô de olho, larga o celular. Só escuta a gente aqui pelo rádio do carro. Atenção, é pra todas as idades esse bate-papo. Foi muito legal a gente acender, trazer o alerta aqui, né? As características, o que pode vir, os malefícios, consequências negativas. E pra finalizar rapidamente, nosso tempo passa assim, Meu né? Deus do céu. Queria mais tempo, não é bom, Ale? Não, mas por favor, o doutor tem que voltar, porque tem outros assuntos que tem outros abordar. Assuntos, muitos outros. A gente tem que fazer perguntas aleatórias, né? E indo. Mas, doutor, vocês estão indo ao Egito fazer um trabalho humanitário lá para o pessoal, os refugiados do Sudão, na faixa de Gaza. Exatamente. Quando é que vocês vão? Vai ser um trabalho incrível. Nós estaremos embarcando agora no próximo dia 4 de fevereiro. Estamos com o coração na mão aí, vai ser uma viagem incrível. Já estivemos ano passado na fronteira Jordânia-Síria. Sim. Mas agora a gente tem esse agravante da guerra lá, né? Temos a guerra, temos realmente o conflito árabe-israelense em mais um conflito, em mais um capítulo mais trágico, né? Sim, com certeza. E praticamente a faixa de Gaza foi esvaziada.
E o Egito, ele está entre dois grandes conflitos. Sim, né? ele acaba recebendo muito, né? Muitos refugiados temporários. Mas ele está ali nesse centro, epicentro de várias situações que basicamente, ocorrem por ali, ele está em guerra e todos os países estão em guerras piores. Exatamente. A Líbia está em guerra. E quanto tempo ficam lá? Ficamos apenas 15 dias, porque nós temos compromissos com os pacientes aqui e voltamos a fazer eles da faculdade, né? Professor. Sim. Era pra falar da Neurosul também, imagina. né? Ele que é Tá bem divulgado, tá bem divulgado. Olha, dá pra fazer daqui a pouco um quadro, tá, doutor? Seria uma honra. Estamos à disposição. Mas a gente quer ouvir também o seu relato de lá. Tá, já vamos combinar quando você voltar pra contar tudinho pra gente. É um grande prazer. Tá bom? E boa viagem, tá? E parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo. Ale, satisfação. Nos sigam no Solidarize para mais dados, né? E Solidarize. Solidarize. Legal. Né? Junto com o Luiz Fontana, meu colega médico do esporte. E você vai acompanhar em tempo real o dia a dia da viagem dessa missão humanitária. Vai ser incrível. Já vou começar a seguir agora e boa viagem pra vocês. Gratidão a vocês. Bom? Conversamos com o Dr. Luiz Antônio De Luca, ele que é médico neurologista, sócio proprietário da Neurosul, bate-papo com muitas informações, intervalo e voltamos já já. O Multiverso nos conecta.